O Flamengo não. O Flamengo no passado, aquilo que eu te falei, o Flamengo no passado, o Jorginho, o Alexandre e o Danilo, eles vieram pro Flamengo só pelo salário. O Flamengo não gostou nada. E há quem diga que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras... Pra você ter uma ideia, como entendeu Flamengo, que era um outro perfil de contratação. Se não bastasse o Flamengo saber contratar, Carrascal, pô. O Carrascal tava no banco ano passado. Mesmo assim, no final, depois pegou titular e joga muita bola. E é titular da seleção colombiana. Quer dizer, então são jogadores de nível que o Flamengo contrata e contrata acertadamente. Pessoal, a mídia paulista, né, mais precisamente Miller, né, escancarou uma realidade que às vezes a gente não vê aí muita gente, principalmente os paulistas, falarem, né? E é o quê? É o Flamengo ir no mercado e o Flamengo vai certo, pessoal. Flamengo, vamos ser bem realistas, ok? A gente sabe que nesses últimos anos, teve algumas contratações erradas, né? Mas o Flamengo corrigiu rota, mas geralmente o Flamengo vai nos caras certos, né? É Gonzalo Plata, é Carrascal, é Jorginho, é Danilo, né? São jogadores que chegam para resolver o problema, né? Talvez esteja muito dentro, mas Danilo não resolveu o problema, resolveu, pessoal. Danilo ali, a gente pode dizer que ele é um 13º jogador, inclusive foi ele que fez o gol do título, né? Jogou de titular, jogou muita bola naquele jogo e fez o gol do título em cima do Palmeiras, né? Então, a mídia paulista se discute. Será que o Palmeiras é tão capaz assim de ir no mercado fazer contratações? Ou é por isso que Abel Ferreira cita tanto a base, né? Que o Palmeiras usa muita base e não compra jogadores qualificados, né? Podemos dizer assim, né? O Palmeiras pode até usar muita base, né? Mas o Palmeiras tem ido no mercado e tem contratado vários jogadores, ok? A gente percebeu aí que a maioria desses jogadores, contratações erradas, contratações que não chegam do patamar do Flamengo, né? 700 milhões de reforços e pouco se aproveita, né? Vamos lá, talvez, né? Porque não mostrou ainda, né? Vitor Roque, Andréas Pereira, talvez, né? Mas até esse momento, os jogadores que o Palmeiras contratou é um ponto de interrogação. Do Flamengo, não. Flamengo, os caras já chegaram jogando, né? Carrascal, Danilo, Jorginho, Gonzalo Plata, né? Esses caras chegaram jogando bem. Por isso que a mídia paulista abordou esse tema, né? Que Abel Ferreira sempre após os jogos cita a base, que o Palmeiras aproveita muita base, né? Mas aproveita a base porque está contratando errado, né? Ele teria que ter essa consciência. A partir do momento que você vai no mercado, faz várias contratações e continua usando a base, pessoal, é porque tem algo errado, né? E o errado nesse momento são contratações erradas que o Palmeiras faz. Mas Miller é bem claro, o Flamengo, além de contratar muito bem, né? O Flamengo trouxe 2, 3 jogadores ali só pagando luvas, pessoal. E jogadores que chegaram e resolveram, né? Diferentemente do Palmeiras, né? O Palmeiras teve que investir pesado e os jogadores que chegaram não deram certo, né? É isso que Miller tanto tenta jogar na mesa, né, da mídia paulista. Miller é aquele cara que sempre está escancarando uma realidade que é difícil da maioria entender. Mas queira ou não queira, pessoal, a gente sabe que o Flamengo hoje, eu mesmo enxergo assim, está um passo à frente dos demais, né? Está um passo à frente do Palmeiras, está um passo à frente do Corinthians, São Paulo, né? Apesar de ter poucos que enxerguem isso, né? Vamos reagir ao vídeo deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal Mesa Redonda, link na descrição. Preste atenção aí no debate. Vamos acompanhar. Um dia como jogadores recém-chegados da base. E são as oportunidades que esses jovens jogadores têm e quando lhes são dadas essas oportunidades, eles têm que saber agarrar. E esses meninos estão sabendo. Até porque os titulares do Palmeiras, alguns deles estão mal há bastante tempo. A base é a solução mesmo hoje para os chamados grandes, presidente? O futebol brasileiro não é para o grande, para o médio, para o pequeno. É a fonte de receita, é uma forma de você ter um elenco seu mais barato para o pequeno, do interior. Se você tiver uma base bem feita e se você tiver 30% do seu elenco feito em casa, a economia que você faz na folha de pagamento é fundamental. A chance de você revelar e fazer alguma receita para o clube também é real. Futebol é isso. É óbvio que o clube menor, ele vai revelar um jogador
de uma forma mais tímida, mais humilde, do que um menino da base do Palmeiras, que tem um trabalho excepcional, de excelente qualidade. O comentário que o Alex fez do João Paulo é perfeito. É um trabalho espetacular. Um homem que vem repetindo o sucesso todo ano, ele tem as ideias dele, cobra dos atletas, ele entrega um jogador muito mais maduro. Base, tratar com o jovem, além do aspecto social que a gente tem, a gente do 11, do 13, do 15, esses meninos praticarem esporte, é a forma de você, com que o clube consiga se organizar melhor financeiramente e esportivamente. E rapidinho nessa esteira, Garrafa, antes do Miller, do Tupanzinho, só um minutinho. O Palmeiras, ano passado, Xará, gastou mais de 400 milhões de reais em jogadores que hoje a gente vê que na base o Palmeiras tem até melhor. O Palmeiras contratou Giai e Kelvin, por exemplo, para a lateral direita, e mandou embora o Gilberto, da base, que é bom de bola parada, é bom e tem cruzamentos perfeitos, e mandou embora de graça por empréstimo para o Atlético Paranaense e está arrebentando no Atlético, recebendo elogios todos os jogos, já fez assistência para gol lá no Atlético Paranaense, num grande clube do futebol brasileiro, e gastou milhões e milhões e milhões, quase 80 milhões de reais nesses dois jogadores, e nenhum consegue se firmar. E não joga. O Giai, então, é inimigo da bola, ele tem alergia da bola, o Giai. Então, você tem... Aí fica difícil de entender, né? Abel vem e diz que o Palmeiras é o único clube do futebol brasileiro que mais usa a base, né? Já aí os comentaristas dizem que o Palmeiras não tá usando a base porque não tá sabendo aproveitar a base, porque tá negociando com os outros clubes, né? E contratando jogadores que não vale a pena, né? Aí fica difícil de entender, né? Na sua base de jogadores, que você não precisaria gastar milhões, como gastou no Mikael, que já teve que ir embora porque não aguentou o tranco de jogar no Palmeiras. Não é qualquer um que consegue jogar no Palmeiras. O Facundo está indo embora, sabia? O Facundo está sendo negociado, vai voltar para os Estados Unidos, porque não rola. São milhões e milhões investidos, repito, mais de 400 milhões de reais só em jogadores questionáveis e que não estão dando certo e que não deram certo, e alguns já estão saindo. E agora surge Pacheco, surge Eric Belé, surge Larson, jogadores para essas posições que o Palmeiras já tinha. O Benedetti é 1 milhão de vezes melhor que o Mikael. Para que foi buscar o cara lá nos Estados Unidos? Gastando milhões também. Então você tem que saber contratar. Outras contratações deram certo. Mas tem que tomar cuidado também. Você não pode queimar toda a garotada da base. Miller? Por a base. Eu entendo que são valores, mas você tem que... Eu tô falando de Palmeiras. Né? Tô falando de Palmeiras. E esses caras da base do Palmeiras estão mostrando em campo nesse Campeonato Paulista o seu valor. Muito. Outra coisa é a revelação. O Abel faz esse trabalho muito bem há muito tempo. Ele pega, coloca o garoto lá, fica treinando quase que 1 ano, depois ele coloca no time profissional. Ele não coloca assim da noite pro dia. Então, é um processo, né? O processo da base é a formação. O processo no profissional é uma outra coisa, né? Então, por isso que o jogador se acostuma no ambiente profissional do time principal, treinando exaustivamente, quase que o ano todo, e depois que ele coloca o jogador no Paulistão, por isso que esses jogadores citados pelo Xará, eles entram no time, jogam como se estivesse na base. Mas, claro, numa outra dimensão, porque já é profissional. Então, o Abel é um dos poucos treinadores que faz isso muito bem no futebol brasileiro. Agora, concordo com o Abel. O que o Miller falou é fundamental. Esse menino, todos esses meninos que você falou, eles não caíram, tiraram da base por zero. Eles estão sendo muito bem trabalhados pelo Abel e pela sua comissão. Ele sabe quem pode ir antes, quem tem que esperar um pouco, quem tem que maturar. É um trabalho brilhante que o Palmeiras, sua comissão técnica, seu departamento de futebol faz, e a gente tem que reconhecer isso. Vamos colocar o Abel Ferreira na roda então com esse tema, só lembrando que uma coisa, você trabalhar com a base e tal, outra coisa é um clube como o Palmeiras, se não contrata, dentro do que o Alex está falando, não fica só na base, os rivais, Cruzeiro contratando, o Flamengo contratando, o Palmeiras colocando. É isso que eu digo, pessoal. A base é importante, a base a gente sabe que é fundamental no futebol brasileiro. Se você focar só em base, na hora dos jogos decisivos, na hora do pega pra capar, como a gente diz no futebol, geralmente a base gela. Geralmente a base treme. E é isso que a gente tem visto aí no futebol brasileiro, né? Ok, o Flamengo usa a base? Usa. Mas não tanto. Não tanto, né? Porque a gente sabe que é importante na hora num jogo decisivo ter aqueles cara cascudo, né? Sua base, a torcida cobra
cobra demais. Está cobrando com razão, porque o problema é o Palmeiras não contratar jogadores prontos. Só contrata jogador que ninguém conhece e que custa caro. Vamos. De coisas, né? O Abel, ele tem um respaldo 100% da diretoria. Isso, para o treinador, é excelente. E esse respaldo, aí vem um pacote, né? Da paciência, perseverança, confiança. Tudo isso faz parte desse processo que o Abel faz com a garotada. Isso é muito importante. E o que ele falou é verdade. Porque nenhum outro treinador, o clube tem paciência com ele. Ah, não, você vai revelar, vai jogar 3 da base para jogar contra o Flamengo? E o Flamengo só tem estrangeiro de alta qualidade? Não vai ver a cor da bola, não vai pegar na bola, não é, Tupã? O que acontece? Aí já manda embora o treinador. Com o Abel, ele sabe que isso não vai acontecer com ele, que a diretoria o apoia. Mas pode colocar, temos paciência, vamos esperar, porque tem dado certo. Oxalá se todos os clubes tivessem essa paciência e desse esse respaldo como o Palmeiras dá para o Abel. Agora, pessoal, mas nem sempre você só jogar com a base você vai ter resultado, né? O Palmeiras tem usado a base, nos últimos 2 anos o Palmeiras não viu a cor da bola. Quer dizer, a base também do Palmeiras não tá resolvendo, né? Vamos ser bem realistas. Os últimos, né, da base que resolveram foi quem? Sei que talvez muitas vezes Estevão não resolveu. Estevão não deu título. Quem deu título foi Hendrick, né? Mas a base não tem resolvido também pro Palmeiras, viu? Sabe o que acontece? Veja bem, o Flamengo não só é o melhor time da Sul-América, como sabe contratar. Gasta muito, mas gasta no que resolve. Gasta certo. É que eu tô falando. Então, a pressão do Palmeiras sempre existirá. Agora, esse ano, eles têm que focar no quê? Na precisão em contratar certo. Porque até um jogador, o problema são 2. Contrata o jogador meia boca, só que esse jogador meia boca ele custa caro. Como o Atlético está mais de 400 milhões de jogador meia boca. Meu Deus, não dá. Aí fica para trás. O Flamengo não. O Flamengo no passado, aquilo que eu te falei, o Flamengo no passado, o Jorginho, o Alexandre e o Danilo, eles vieram pro Flamengo só pelo salário. O Flamengo não gastou nada. E há quem diga que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras... Pra você ter uma ideia, como entendeu Flamengo, que era um outro perfil de contratação. Se não bastasse o Flamengo saber contratar, Carrascal, pô. O Carrascal tava no banco ano passado. Mesmo assim, no final, depois pegou titular e joga muita bola. E é titular da seleção colombiana. Quer dizer, então são jogadores de nível que o Flamengo contrata e contrata acertadamente. Agora o Palmeiras tem que fazer isso, ser preciso nas contratações. Ô Alex, você que conhece profundamente o Palmeiras, a pergunta é objetiva a você. O Abel Ferreira suportaria mais uma temporada como a passada no Palmeiras? Suportaria uma nova temporada? Seria uma calmaria em dezembro? Caso o Palmeiras tivesse chegado às finais, brigado por títulos, mas não conquistado nada? Ou a pressão é... 3 anos sem título, se isso acontecer, viu, pessoal? Vai pedir música no Fantástico, viu? Esse ano tem sim a obrigação, pela estrutura, pelo investimento que tem, de se conquistar. O Abel tem a obrigação, ele consegue passar esse ano ileso, como passou o ano passado, sem nenhum título? Acho muito difícil o Abel continuar no Palmeiras para o ano que vem, caso ele não conquiste nenhum campeonato esse ano. Aquele crédito que ele adquiriu, ganhando 10 títulos em 3 anos, e foi um início fantástico, histórico, que o fez, inclusive, ser considerado por muitos como o maior treinador da história do Palmeiras, né? Só que nos últimos 2 anos ele não ganhou nenhum. Por isso que ele falou daquela pulverização de títulos que ele preferiria. Porque, de fato, ele foi campeão 10 vezes em 3 anos, mas em 2 anos não ganhou nenhuma vez. Então, o que explica isso? O trabalho dele piorou? Os jogadores são piores? As contratações, sim, são piores. A gente viu isso ano passado. Acabei de falar aqui, o Palmeiras gastou muito dinheiro em jogadores. Pois é, pessoal, a mídia paulista discutindo aí sobre essa questão, né? Usar a base dá resultado, o Flamengo contrata certo, o Palmeiras só contrata errado, né? E são alguns pontos aí que a gente vai debater aqui e vamos deixar nossa opinião. Pessoal, vamos ser bem realistas. Primeiro, sobre a base. Vamos lá. O Palmeiras usa muita base? Usa. O Palmeiras realmente, a gente tem que admitir. Eu me atrevo a dizer que é um dos times do futebol brasileiro que mais usa a base. Agora vamos lá. Por que no início o Palmeiras usou tanta base? Primeiro, que não contratava tanto. O Palmeiras não contratava tanto e se sentia na obrigação de usar a base, como Abel Ferreira sempre dizia, né? Que o Palmeiras estava usando. Realmente estava usando. Porque não fazia grandes contratações.
Mas espera aí. O Palmeiras contratou 700 milhões de reforços e ainda continua usando a base? Continua. Por quê? Contratações erradas. Jogadores fracos. Por isso que está usando a base. Outro ponto. Não, mas a base no Palmeiras dá muito certo. Depende o que é dar certo para você. O que é dar certo para você uma base hoje no futebol brasileiro? É ganhar títulos ou é venda de jogadores? Se for ganhar títulos, a base do Palmeiras não deu certo. Teve até um jogador ali que conseguiu ganhar títulos, que foi o Endrick. Os demais, passa borracha. Nem Estevão conseguiu, pessoal. Pra você ter noção, o principal jogador do Palmeiras depois de Endrick era Estevão. Nos últimos 2 anos o Palmeiras ganhou o quê? Nada. Agora, se a base, o objetivo for venda, ok, o Palmeiras talvez realmente tenha alcançado seus objetivos, né? Foi muito venda de muitos jogadores. Inclusive o seu faturamento chegando ali próximo do Flamengo, um próximo que a gente sabe que ainda é muito distante, acima de 1 bi, né? Por isso que eu digo, o que é que o Palmeiras cutuca tanto a base, pessoal? Porque ele sabe, para bater de frente com o Flamengo, principalmente em faturamento, tem que ter todo ano 1 ou 2 jogadores revelados para vender. Porque se não tiver, pessoal, o faturamento do Palmeiras é 800 milhões, 700. Se não tiver todo ano o jogador da base, o faturamento do Palmeiras é isso aí. O Flamengo, pelo seu outro lado, não. O Flamengo não depende de faturamento de jogador de base. O Flamengo não depende de faturamento de base, né? Você vê que o Flamengo já faz bastante tempo que vendeu ali jogadores por valores expressivos, né? Todo ano é lá, é um bi.4, é um bi.2, esse ano foi 2 bi. Mas não depende de venda de jogadores. O Flamengo não depende de venda de jogadores. É um faturamento ali de publicidade, bilheteria, de patrocínio master, né? Não é só de direito de transmissão. De primeiro, o maior patrocínio do Flamengo vinha de direito de transmissão, não é mais. Não é o principal patrocínio do Flamengo. Então, pessoal, uma coisa que fica bem escancarada, primeiro, o Palmeiras precisa revelar, que o Palmeiras precisa vender e que o Palmeiras precisa desses caras para alcançar um faturamento próximo ali do Flamengo. Segundo, os jogadores da base não tem dado certo do Palmeiras, principalmente se for para ganhar título. E na hora de um jogo decisivo, na hora de pegar um Flamengo, a gente sabe como é. E é como o Milley disse. O Flamengo hoje faz contratações certas, pessoal. O Flamengo vai no mercado, traz um Jorginho, traz um Danilo, traz um Carrascal, traz um Gonzalo Plata, traz jogadores que chega e vai jogar. Vai ser titular. Então o Milley escancarou. O Flamengo sabe contratar. O Palmeiras tá com dinheiro, 700 milhões. É Facundo Torres, é Mikael, é Jefité. São jogadores que... É Sousa. São jogadores que na hora da contratação você já percebe que tem 99,9% para dar errado. Por isso que a Abel está reclamando. E agora uma pergunta que fica. Na hora dessas contratações do Palmeiras, é uma equipe de scout que vai lá e contrata? Será que não passa pela Abel Ferreira? Eu imagino que seja assim. Uma equipe de scout monitora o jogador e traz para a mesa de Abel, né? Para Abel Ferreira daquela cartada final, se sim ou se não, né? Então, ele também tem culpa, né? De ter trazido esses jogadores, né? E eu vejo muita gente aí dizendo que o Palmeiras trouxe outro grande jogador, né? Que é o Marlon Freitas. Para mim, fraco. Para mim, outro jogador fraco, pessoal. Eu sempre tô dizendo aqui, se o palmeirense tiver nessa expectativa de Marlon Freitas resolver o problema do Palmeiras, não resolve. Não resolve, né? O Flamengo, por sua vez, está investindo em outros jogadores. Mudou o perfil. O ano passado foi jogadores mais experientes, como Danilo, como Jorginho, né? Essa temporada o Flamengo mudou completamente a filosofia de contratações, né? Percebendo que as competições precisam de jogadores mais jovens, com mais vigor, né? A temporada passada o Flamengo perdeu
perdeu alguns jogadores em determinados jogos, né? Por questão de lesão, de poupar jogador, porque os jogadores não aguentavam a temporada do jeito que estava vindo. Esse ano o Flamengo mudou a filosofia, né? Trouxe Vitão, que é jovem, trouxe um goleiro, o Endrick, que é jovem, e agora tá tentando aí Lucas Paquetá também, que é outro jovem, né? Então mudou a filosofia. Não é que o Flamengo não vá contratar um cara experiente caso pegue a oportunidade, né? Mas nesse momento o Flamengo procura jogadores ali abaixo de seus 27, 26 anos, né? A temporada vai ser longa, a temporada vai exigir do elenco, né? O elenco do Flamengo já é qualificado, o Flamengo corrigiu algumas rotas, né? Juninho, Vina, alguns jogadores, se fala também em Michael, que pode deixar o Flamengo. Mas queira ou não queira, eu acho que Mila nessa daí tá certo, né? O Flamengo é pontuais nas suas contratações, acerta muito nas contratações, apesar de não usar a base, mas a base também pro Palmeiras não tá resolvendo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.